Olá, caro aluno, seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo. Bom, hoje então nós vamos dar início às gravações das nossas aulas. Esse conteúdo ficará disponível a você. Caso você perca algum dos conteúdos, então você pode recorrer aqui ao nosso conteúdo do vídeo, tá bom? Vamos lá, então para começar, os vídeos inclusive serão bem curtos, apenas para você ter uma noção daquilo que foi falado na aula e não perder assim de todo, né, o nosso assunto trabalhado em sala, tá bom? Vamos lá, então nessa primeira aula nós vamos falar sobre o que é uma dissertação argumentativa, né? A famosa redação do Enem. Todo mundo conhece como redação do Enem, mas o nome oficial dessa redação é dissertação argumentativa. Cada uma dessas palavras, dissertação e argumentativo, tem significados diferentes. Se nós lermos essas palavras de forma isolada, elas terão significados completamente diferentes do que se nós lermos juntas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver primeiro o que significa a palavra dissertar. O que é dissertar? Dissertar é escrever ou falar sobre qualquer assunto o máximo que se puder. Então, o ato de dissertar sozinho significa falar ou escrever sobre qualquer assunto. Você tenta, digamos assim, esgotar o assunto o máximo que você souber falar sobre ele, né? Exemplo, o Colégio Santa Maria foi fundado há 75 anos pelas Irmãs da Santa Cruz, congregação cuja missão é a de levar o evangelho por meio do serviço ao próximo. Atualmente, o colégio conta com 2.000 funcionários que colaboram para o bom funcionamento da instituição. Veja que aqui neste exemplo do Santa Maria, nós temos apenas uma descrição daquilo que o colégio é. Não existe a opinião do autor. Nesse caso aqui você pode ver, existe uma neutralidade, apenas uma descrição breve do trabalho do colégio. Não existe opinião, não existe posicionamento do autor. Por outro lado, nós perguntamos então o que é argumentar? Bom, argumentar é utilizar elementos que provem uma opinião. Podem ser utilizados exemplos, dados estatísticos, pesquisas, citações e etc. Ou seja, o ato de argumentar é o momento em que nós reunimos elementos para provar alguma coisa, né? Então, se você, por exemplo, diz assim, eu sou a favor da pena de morte. E aí alguém pergunta para você, por que você é a favor da pena de morte? Então, a resposta que você vai dar a esta pergunta são os argumentos que você trará para justificar o seu posicionamento. Esses elementos nós chamamos de argumentos, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplo, olha. O São Paulo é o melhor time do Brasil. Ele já venceu 3 campeonatos mundiais, além de possuir o elenco mais qualificado da história. Uma pesquisa revelou que a qualidade de seus jogadores chega a 20% a mais de que seus rivais. Certo? Então, olha só. Aqui nós temos um exemplo, claro, é apenas uma brincadeira, mas primeiro nós temos uma afirmação. São Paulo é o melhor time do Brasil. É uma afirmação. Aí, na continuação, o que eu tento fazer? Eu tento provar esta afirmação, trazendo alguns elementos. Por exemplo, dizendo que o São Paulo ganhou 3 campeonatos mundiais, que ele tem o melhor elenco da história, e também trago uma pesquisa que aponta que os seus jogadores têm 20% a mais de rendimento, de qualificação do que os dos times adversários. Portanto, o que eu fiz? Eu afirmei uma coisa e tentei provar com argumentos, com elementos. E então, quando a gente junta as duas coisas, o que acontece? Nós temos uma dissertação argumentativa. E a pergunta é, então, o que é? Bom, por intuição, antes de eu colocar a resposta aqui, o que a gente consegue imaginar? Se dissertar é falar sobre um assunto e argumentar é reunir elementos para provar alguma coisa, nós vamos ter na dissertação o seguinte, olha, uma dissertação argumentativa é um texto em que você fala sobre algum assunto, que é o dissertar, mas provando a sua opinião com argumentos, que é o ato de argumentar. Ou seja, por exemplo, nós temos a redação do Enem, que é essa aí, a dissertação argumentativa. E aí nós vamos ter lá um tema que será proposto na hora da redação. O que a gente tem que fazer? Nós temos que ver o tema e nos posicionarmos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é: sou contra, sou a favor, o que eu penso, qual é a minha opinião sobre este assunto aqui. Aí, logo que eu defino meu posicionamento, eu vou ter que defender este posicionamento, trazendo argumentos que provem que aquilo em que eu estou me apoiando, aquilo que eu estou falando, afirmando, tem sim fundamento. Aquilo que eu estou defendendo faz sentido, é o correto, né? E aí nós temos então a estrutura do texto. Bom, todo texto tem uma estrutura própria. Se você pensar, por exemplo, numa receita de bolo,
Como é que é uma receita de bolo, a estrutura dela? Bom, uma receita de bolo, ela tem lá o título, não é, da receita, depois nós temos os ingredientes, que é uma lista de ingredientes, depois o modo de fazer e as porções, no final a gente vai ter ali o resultado. Bom, cada tipo de texto tem uma estrutura própria e a dissertação argumentativa, claro, também terá a sua própria estrutura. Vamos ver aqui como que está estruturado este texto. Falando aqui de uma maneira bastante simples e resumida, nós temos no primeiro parágrafo, aquele que nós chamamos de introdução, nós temos 4 tópicos. Aí nesses slides que você está vendo, a gente ainda só tem os 3, porque eu separei o quarto tópico, o quarto elemento da introdução para o próximo slide. Aí a gente tem assunto, tempo e lugar. Tá? Então, nós temos que colocar o assunto na introdução no primeiro parágrafo. O assunto é aquilo sobre o que você vai tratar no texto. O tempo, ou seja, que época? Eu estou falando do século XXI, do século XVIII, de que época é a dissertação, o tema vai ser tratado de que época? Porque a gente sabe muito bem que, dependendo da época em que a coisa foi, né, tratada, nós teremos aí uma redação completamente diferente. Uma coisa é eu falar, por exemplo, sobre imigração no século XVII e outra coisa é eu falar de imigração no século XIX. São coisas que vão mudar com o tempo, né? E também outro elemento é o lugar. Eu estou falando do Brasil, estou falando do Japão, estou falando de que lugar. O meu texto trata de que lugar, ok? Então, olha só, por exemplo, temos aqui. Atualmente, no estado de São Paulo, tem crescido demasiadamente o número de menores abandonados. Então, aqui nós temos já 3 elementos. Atualmente, que é o tempo presente, no estado de São Paulo, o lugar, e o assunto. Né, tem crescido demasiadamente o número de menores abandonados. Então a gente já sabe que o texto vai falar dos menores abandonados que estão aumentando no estado de São Paulo no tempo atual. Ainda na introdução, além dos elementos assunto, tempo e lugar, é preciso inserir no parágrafo introdutório um quarto elemento chamado tese. Tá? Então a gente ainda tem aí, logo depois do pontinho ali, a gente vai ter mais um elemento, uma frase que a gente vai colocar que é a tese, isto é, o meu posicionamento, a minha opinião, como uma afirmação que eu coloco logo na introdução. Ó, a tese é o coração do texto, pois ela representa a opinião do autor sobre o assunto. Tese é igual à opinião do autor. Exemplo, a razão deste problema, e a gente está falando aqui do problema dos menores abandonados, é a falta de responsabilidade de muitos jovens que não pensam nas consequências de uma vida de prazer sem limites. Essa seria então a afirmação, o posicionamento do autor. O autor está colocando como raiz do problema do aumento de menores, de crianças abandonadas pelas ruas de São Paulo, porque os jovens não estão pensando nas consequências dos seus atos, porque eles estão se entregando aos prazeres, gerando filhos e abandonando essas crianças. Essa é a opinião do autor, tá bom? Vamos lá então. Argumentar, comprovar a tese. Então, depois de dar a opinião, o autor deverá provar que sua opinião tem fundamento, isto é, não é só algo de sua própria cabeça. Ao contrário, ele tem provas do que diz. Então, aí o que acontece? Logo que o autor coloca a tese, que é o quarto elemento da introdução, ele vai abrir o segundo parágrafo. No segundo parágrafo, ele começa então a defender a sua tese, ou seja, a provar que aquilo que ele está afirmando como tese, de que os jovens estão saindo por aí, que não estão pensando nas consequências de uma vida sem prazer, de prazer sem limites, então agora é hora de provar que isso é verdade. Então, no segundo parágrafo, começa o parágrafo da argumentação. Então, temos aí na tela a argumentação que diz assim: nos últimos tempos viu-se um crescimento considerável nas baladas em que tudo é liberado. A polícia de São Paulo tem relatado que as pessoas têm feito sexo ao ar livre durante esses eventos e que a maioria tem entre 14 e 23 anos. Ações inconsequentes como essas acabam por aumentar o número de garotas muito jovens que acabam entrando em pânico ao perceberem que estão grávidas após tais noitadas. Então, o argumento que o autor traz é da presença dessas jovens que vão para as baladas e a gente sabe o que acontece. Olha a idade entre 14 e 23 anos e aí elas acabam fazendo sexo ao ar livre e quando se veem grávidas entram em pânico, né? Continua então a argumentação. Aí o que vai fazer o autor? Ele vai abrir mais um parágrafo para continuar argumentando.
Infelizmente, tal situação abre as portas para o abandono de muitas crianças que não foram desejadas por seus pais. Uma pesquisa realizada pelo governo do estado demonstrou que o número de crianças abandonadas triplicou de 2017 para 2018. Ainda segundo essa pesquisa, essas crianças foram deixadas por jovens entre 14 e 20 anos, isto é, as mesmas, né, a mesma idade daquelas que frequentam aquelas baladas. Então aqui o autor está trazendo dados para comprovar, ele está trazendo uma pesquisa que foi realizada pelo Estado, né, que está provando aí que os jovens de entre 14 e 20 anos estão deixando seus filhos nas ruas. E o último elemento da nossa dissertação é a conclusão com uma proposta de solução. Para finalizar o texto, é preciso amarrar as pontas, fechar o texto e apresentar uma solução para o problema. E aí o autor vai abrir o último parágrafo para fazer a conclusão, apresentando uma solução para o problema. Olha só. Diante de tudo que foi apresentado, é preciso que se façam campanhas para a conscientização das pessoas mais jovens e que frequentam tais lugares, para que pensem seriamente antes de se aventurarem num mundo de prazer ilimitado, pois, como se provou, as consequências afetam não apenas a si próprios, mas a crianças inocentes que têm o direito a um lar digno e acolhedor. Então aí o autor fecha o texto apresentando uma solução para o problema, certo? Então ele está propondo campanhas de conscientização, tentando ajudar aí essas pessoas, esses jovens, né, a pensarem melhor antes de se entregarem assim de corpo e alma nessas baladas, para que a gente não tenha um aumento de crianças abandonadas. Resumindo, estrutura da dissertação: introdução, tem que ter assunto, tempo, lugar e tese. Depois, na argumentação, as provas apresentadas, dados, exemplos, estatísticas. E, no último parágrafo, a solução e a conclusão, ou seja, o que deve ser feito para resolver este problema. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula introdutória à dissertação argumentativa, redação do Enem. Espero que você tenha aprendido. Caso não tenha entendido alguma coisa, volte o vídeo, pause, faça anotações e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.